Continuando, vamos para outro exercício. Que quantidade de calor deve ser recebida por 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius para que derreta totalmente? Observa o seguinte. Agora, a gente está tratando de algo que mude de estado físico. Era a forma sólida de gelo e tem que derreter, virar líquido, ok? Então, agora a gente não vai mais usar o Q igual a mc delta T, porque lá não muda de estado físico. Aqui vai mudar. Então, a gente tem que usar calor latente, tá bom? Então, quantidade de calor latente é Q igual a ml, certo? Então, vamos lá. Bom, só separar as informações que a gente tem. Massa 200, calor latente, já tá aqui, ó, calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Só jogar na fórmula e multiplicar, gente, é ridiculamente fácil, né? Bom, 200 vezes 80, 16.000, pronto, 16.000 calorias é o calor latente, a quantidade de calor. Que quantidade de calor deve ser recebida por 300 gramas de água, olha aqui, ó, a massa, a 100 graus Celsius para que evapore? O que está acontecendo? De novo, mudança de estado físico. Estava no estado líquido e eu quero que passe para o estado gasoso. Se vai mudar de estado físico, então tem que usar calor latente, que é igual a ml. E aí, gente, tá tudo aqui dado, né? Olha, a massa 300, o L 540, é só multiplicar os dois e acabou, certo? Mudou de estado físico, olha lá. Vai dar 162.000 calorias. Foi? Muito bom. Nessa questão, a gente vai juntar várias informações. Aqui a gente vai usar tanto calor sensível quanto calor latente. Por quê? Porque quando a gente vai passar de sólido lá para o líquido, a gente precisa seguir algumas etapas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira informação. Vou montar esses quadrinhos aqui para vocês entenderem todo esse processo, tá? Primeiro, o que acontece? Nós temos gelo, ok? Temos gelo a menos 8 graus, certo? O que vai acontecer? Eu preciso fornecer uma quantidade de calor para esse gelo, para ele começar a derreter, certo? Só que ele leva um tempo para passar todo para o estado líquido. Não derrete assim, ó, não. Então, eu preciso fornecer essa quantidade de calor aqui para ele chegar a ser gelo a 0 grau, certo? Mas quando ele chega a ser gelo a 0 grau, ele já derreteu? Não, então não mudou de estado físico. Agora, a partir do momento que eu forneço calor para esse gelo a 0 grau, aí ele começa a derreter. Tudo bem? Então, voltando para entender. Primeiro, eu preciso fornecer uma quantidade de calor para o gelo que está a menos 8 graus chegar até 0 grau, que é a hora que ele vai começar a derreter. Tudo bem? Enquanto ele não chegar em 0 grau, ele não começa a derreter, certo? Tá. Então, eu forneci essa quantidade de calor. Era gelo a menos 8, continua gelo a 0 grau. Mudou de estado físico? Não. Então, eu vou usar Q igual a mc delta T. Tudo bem até aí? Agora, a outra parte. Vou apagar aqui a baguncinha que eu fiz e colocar agora vai ser essa parte aqui, ó. Vou mudar de gelo para água. Como assim? Eu estou com gelo a 0 grau, aí ele leva um tempo derretendo até virar totalmente água. Mas essa água, como ela ainda tinha gelo ali e tal, estava bem geladinha, tá a 0 grau também. Então, tem gelo a 0 grau e água a 0 grau. Mudou de estado físico? Era sólido, passou para líquido. Mudou. Se mudou de estado físico, eu preciso usar Q igual a ml. Ok? Vamos usar calor latente. Agora, esse aqui, de água para água. Opa, de água no estado líquido para água no estado líquido, não mudou de estado físico. Se não mudou de estado físico, só aumentou a temperatura de 0 grau para 50, mas não mudou de estado físico. Se não mudou, é Q igual a mc delta T. Coloquei aqui tudo arrumadinho para vocês, ó. Para Q1, para a gente calcular essa quantidade de calor, e essa. Porque, na verdade, o que o exercício quer? Ele quer que quantidade de calor deve ser recebida por esse gelo para chegar nessa temperatura.
A quantidade de calor é essa, junto com essa, junto com essa. Ok? Então, vamos lá. Bom, o que a gente precisa de informação para calcular Q1? Eu preciso, não vai ser Q igual a MC delta T? Então, eu preciso da massa, do calor específico, do gelo e da variação da temperatura. Muito bom. A massa vai ser sempre a mesma para tudo, tá, gente? Então, a massa é 200. O calor específico do gelo, eu preciso do Czinho, só que do gelo. Tem que observar isso para não pegar a informação errada aqui, hein? Então, eu preciso do calor específico do gelo, que é o Czinho. Isso aqui é Czinho, isso aqui é Czinho, isso aqui é Lzão. Isso é importante saber, tá? Então, eu preciso saber quem é o Czinho. Czinho é 0,55. Show! E a variação da temperatura? É só eu olhar. Estava aqui a menos 8. Passou para 0 é porque andou 8 casinhas. Então, a variação da temperatura é 8, certo? Aí eu jogo na fórmula e resolvo. 200 vezes 0,55 vezes 8. Tá aqui meu Q1, certo? Muito bom. Vamos para Q2 agora. Q2, houve mudança de estado físico. Então, é ml. Massa eu já tenho. Aqui o L é o quê? Calor latente de fusão. Por quê? Fusão é que é a passagem de sólido para líquido, certo? Aí é só jogar na formulinha. 200 vezes, 80. E aí 16.000. Fácil também, né? Agora vamos calcular Q3. O que a gente precisa para Q3? Primeiro, de água para água. Mudou de estado físico? Não. Se não mudou de estado físico, Q igual a MC delta T. Tá aqui, Q igual a MC delta T. Bom, a gente precisa da massa, calor específico de quem? Calor específico da água. Czinho da água. E a variação da temperatura. Então, tá aqui, ó. Massa, calor específico da água e a variação da temperatura. Foi de 0 para 50, variou 50. Jogou na fórmula, pronto. 250 vezes 1 vezes 50, 10.000. Tranquilo? Agora, o que eu preciso? Somar todas essas quantidades de calor. Então, o meu Q total é 26.880 calorias. É isso que o exercício quer. Tá bem? Beijo.